já falei outras vezes sobre isso, mas para quem ainda não sabe, eu já trabalhei como músico profissional. E eu vou contar para vocês as principais coisas que eu aprendi sendo músico, que já me ajudaram ou me ajudam de alguma forma no trabalho que eu faço hoje. Depois da vinheta. Então, eu já gostava de música desde quando era criança. Minha tia tinha um toca-disco na época e ela sempre botava um som lá pra gente escutar. Elvis, Van Halen, Rolling Stones, Guns N' Roses e até um disco da Xuxa. Porém, eu cresci participando de uma igreja evangélica e comecei a me interessar em tocar instrumentos ali. É bem comum as crianças da igreja aí se interessarem em tocar instrumentos lá na igreja, né? Porque normalmente é lá que tem os instrumentos. Então, comecei na igreja pequenininho lá tocando bateria, ou batendo na bateria na época, quando o baterista da igreja faltava. Um tempo depois, tipo ali com 7 anos de idade, aí eu comecei a fazer umas aulas de violão. Com um violão que estava quebrado e o meu avô consertou e me emprestou para eu fazer essas aulas. Depois, o cara que tocava violão na igreja mudou de cidade. Então, como eu fazia aula de violão, acabou sobrando pra mim. E já que tinha uma guitarra lá na igreja, eu preferia tocar guitarra do que violão. Então, logo depois aí eu virei o guitarrista da igreja. E muito cedo, desde aí dos meus 14, 15, 16 anos, algumas bandas aí davam sempre aquela sondada, querendo pedir se eu tocaria com eles ou coisa assim. Mas como eu era menor de idade, né, e com uma mãe evangélica fundamentalista fanática, lógico que não ia rolar nunca, né? Então até meus 18 anos eu só toquei na igreja. Aí depois sim, eu comecei a tocar aí em bandas de baile, acompanhando alguns artistas, em conjuntos de música tradicionalista também. Mas nessa época aí era ainda uma atividade paralela. Minha fonte de renda principal, o meu trabalho principal era lá na fábrica de implementos agrícolas. Então ali com meus 22, 23 anos, saí da fábrica e a música passou a ser minha única e principal atividade remunerada. Além dos shows e dos bailes, às vezes gravava para um estúdio e também dava algumas aulas. Por um bom tempo foi assim, foi minha única fonte de renda e eu sustentava minha família literalmente com música. E foi assim até mais ou menos quando aconteceu a tragédia na Kiss lá em Santa Maria. Depois disso, muitos lugares foram fechados, muitos eventos foram cancelados, mas nem perto, né, do que essas pessoas aí, os familiares, sofreram, infelizmente. Então, voltei a trabalhar em oficina, ainda levando a música em paralelo. Nessa época aí, entrei para um conjunto de música gaúcha, agora como baixista ao invés de guitarrista. Fui evoluindo na oficina, comecei a ganhar melhor também, né? Então acabou que não fazia mais sentido eu ficar viajando para tocar. E como viajava, a gente saía às vezes lá da fronteira sul do Rio Grande do Sul, ia parar lá em Minas Gerais, Porto Velho, Bahia, isso tudo de ônibus. Ok, mas o que eu aprendi nesse período aí que me ajuda na restauração de carros hoje? Me enxergar como artista. Restauração de carros é uma arte sim, tal como restauração de esculturas, quadros, pintura, atuação, dança.
e música. Então me considerar um artista me ajudou muito na autoestima e, entre outras coisas, na autovalorização, se é que vocês me entendem. Só que não tem como as outras pessoas verem teu trampo como arte sem que você enxergue dessa forma. As coisas, tanto na música quanto na restauração, começaram a funcionar pra mim quando eu comecei a me respeitar como artista profissional, sem precisar dessas carteiradas aí de me respeita porque eu sou artista. No momento que você pôr na tua cabeça que a tua arte é a tua profissão, isso vai acontecer naturalmente. Praticar até ficar bom. Da mesma forma que para tocar bem uma música são necessárias muitas horas de treino e estudo, muitas horas de prática são necessárias para chegar num nível de excelência nos serviços de funilaria e pintura. Numa época aí que eu acompanhava mais de um cantor ou dupla sertaneja por semana, eu passava muitas horas do meu dia ensaiando, fazendo exercícios de técnica, fazendo a manutenção dos equipamentos, guitarra, violão, amplificador, cabos, pedais, e mesmo depois de todos os repertórios tiradinhos ali, eu ainda gastava um tempo a mais estudando e praticando. Para funilaria, mais precisamente para corte e conformação de chapas e as soldas, eu procuro aplicar o mesmo conceito. Além das soluções que eu preciso criar para cada situação, quando eu estou fazendo um serviço, eu gasto um bom tempo e também gasto material para praticar coisas novas e testar as minhas máquinas e ferramentas de outras maneiras que não as que eu uso normalmente no dia a dia. Dessa maneira aí, quando o problema, a situação aparecer, existe já uma grande possibilidade de eu já ter testado uma solução para isso ou algo que me faça chegar nessa solução. É um trabalho em grupo. Numa banda, se eu errar ou esquecer alguma parte da música, vai ficar feio, vai ficar ruim pra todo mundo. Se uma pessoa da equipe se atrasar na hora de sair pra viajar, toda a banda vai atrasar, o pessoal da técnica vai ter menos tempo pra montar, menos tempo pra ajustar o som, logo tem uma grande possibilidade do resultado final não ser o ideal. Na restauração, se a funilaria não ficar boa, vai ficar ruim aí pro preparador, pro pintor, pro montador, consequentemente, e o resultado final não vai ser o ideal. Não resolve nada eu querer apressar alguma parte se na próxima etapa, quando o preparador, pintor pegar, ele vai ter mais trabalho. No processo geral da restauração, eu costumo dizer que o nosso principal cliente é o colega que vai pegar o serviço na próxima etapa, que vai dar sequência no trabalho que a gente fez. E ninguém faz nada sozinho. Mesmo que eu esteja gravando esse vídeo e tenha editado ele sozinho, não adianta nada se você aí do outro lado não dá o like. Também é uma tarefa em grupo, né? Eu trago conteúdo para você e você dá o like e deixa um comentário para engajar. Não custa nada para você, mas para mim é muito importante porque assim o algoritmo entende que o nosso conteúdo é bacana e entrega para mais pessoas. Aproveita e inscreva-se aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Tem uma galera que falou que não tá recebendo as notificações, então me segue lá no Instagram também, que lá eu sempre aviso sempre que eu acabo de postar vídeo novo aqui no YouTube. Equipamento bom facilita a vida. Não, uma guitarra de 10 mil reais não vai fazer de você um músico melhor que uma de 4 mil reais. Eu sempre procurei ter os melhores equipamentos que eu pudesse quando eu fui músico. Na época que eu tocava na igreja, eu simplesmente não tinha grana para ter essas coisas. Então era sempre os mais baratos ou era alguma coisa emprestada. Me humilhei pra caramba, indo atrás, pedindo coisa emprestada, tomando não, porque eu gostava muito daquilo aí e simplesmente não tinha grana pra comprar. Passei muita raiva com guitarra que chiava demais, pedal que desligava sozinho no meio da música, cabo com mau contato, amplificador que não tinha. E na oficina é meio parecido, né? Uma ferramenta que custou barato, que não faz o serviço que ela precisa fazer, é pior do que inútil. Imagina que você pesquisou lá uma máquina de solda e achou uma que é bem mais barata do que as da Smarter, por exemplo, que já são máquinas bem estabelecidas no mercado, uma marca séria. Aí você compra essa máquina baratinha, parcelado, e ela quebra no meio de um serviço que você está precisando entregar, que você já está contando com a grana, inclusive para pagar uma parcela dessa máquina de solda. Além de não conseguir terminar o trabalho, não vai receber e ainda vai gastar para consertar a máquina. Isso dá muita raiva, né? É um clichê, eu sei, mas na maioria das vezes, mesmo na grande maioria das vezes, o barato sai caro.
as coisas podem sim dar errado. Eu, particularmente, nunca tive problemas de não receber dos artistas que eu acompanhei, nem dos empresários dos grupos que eu toquei. Mas acontecia às vezes de eles não receberem. Então eles sempre tinham que ter uma reserva para essas situações. E eu, como recebia cachê, se não tivesse show, não tinha grana. Então nesse período aí eu fui forçado a aprender a comprar praticamente tudo à vista ou em poucas parcelas, porque eu não tinha a certeza de que ia ter como honrar esses compromissos. Isso me ajudou bastante, forçadamente, a me organizar com dinheiro, já que quando eu era mais novo eu fui bastante irresponsável financeiramente. Não ter a certeza de um salário fixo junto com o nascimento aí do nosso filho me obrigou a pôr todas as contas em dia e a gerenciar melhor meus compromissos financeiros. Mas muitas oficinas quebram antes de completar um ano por falta de gerenciamento. Às vezes o cara é bom de executar o serviço aí de funilaria, pintura, ou polimento, mecânica, aí resolve abrir a própria oficina. Só que agora ele vai ter que lidar com algumas situações que ele não estava acostumado, como compras de materiais, despesas fixas e variáveis, emissão de notas fiscais, entradas e saídas, impostos. A maioria quebra porque pensa que vai dar conta de fazer tudo isso aí de cabeça, dando orçamentos no olho, não calcula o que está entrando e saindo, trabalha igual um louco e nunca sobra grana. A notícia boa que eu trago para vocês é que hoje está muito fácil de você ter ajuda nessas situações. Já conhece o Veltacar? É um sistema gerencial completo ideal para oficinas de funilaria e pintura, lavagens, estéticas automotivas, oficinas mecânicas e até mesmo borracharias. Experimenta aí, baixa o aplicativo e faz o cadastro usando o código BIL. Aí você vai ter 8 dias grátis para testar. Você vai ver aí que é muito intuitivo cadastrar produtos, serviços, clientes, emitir notas, ordens de serviço, fazer checklist e muito mais. Tem link aqui na descrição, vale muito a pena. Produção audiovisual. Bom, você só está assistindo esse vídeo aqui porque lá atrás eu comecei a publicar vídeo dos meus trabalhos. Quando eu comecei a me dedicar full time na funilaria artesanal aí, de restauração de carros antigos, chamei um amigo meu que era videomaker para me ajudar a fazer um material aí para publicar na intenção de captação de clientes. A surpresa é que, além de atrair clientes, atraiu bastante colegas de profissão também. Então surgiu uma demanda de eu publicar com mais frequência. Só que o cara que gravava e editava para nós não podia acompanhar o tanto que a gente precisava. Então o jeito foi nós mesmos fazer tudo. E na época que eu trabalhava exclusivamente como músico, eu me arrisquei a gravar e editar alguns vídeos comigo tocando. Eu gravava o áudio num programa de gravação de estúdio e o vídeo com uma Cybershotzinha que era emprestada da minha tia, e juntava tudo no Movie Maker, que é o programa com menos recurso para editar que eu já vi na vida, mas era o que tinha. Vou pôr aqui alguns vídeos que eu fiz na época. dia aí que a gente precisava gravar uma etapa de um trabalho lá, nosso amigo videomaker não ia poder fazer.
A partir daí, então, nós mesmos começamos aí a gravar e editar os conteúdos que você acompanha até hoje. Percebeu? Enquanto eu trabalhava como músico, eu não fazia ideia que um dia eu ia trabalhar com restauração e produção de conteúdo para a internet. E nem tinha intenção disso. Mas eu aprendi coisas fundamentais com situações que eu vivi lá atrás, que de alguma forma agregaram e me ajudaram para eu estar na posição que eu tô agora. Então aproveita e aprenda com as situações que você está vivendo hoje, gostando ou não do serviço que você está fazendo agora. Se tirar proveito e fazer o melhor que você pode ali, talvez lá na frente te ajude com algo que você nem imagina agora e que pode te trazer uma baita de uma realização profissional. É isso aí, comenta aqui o que você acha.